Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão ao vivo da Sebrace, mais uma live no Insta, mais um Sebrace Convida. É muito bom ter vocês aqui com a gente nesta quinta-feira, véspera de feriado. Hoje a gente vai bater um papo com o arquiteto Celso Raiol, que é um arquiteto lá do Rio de Janeiro, e vai ser um papo bem agradável. Como vocês sabem, nesse primeiro minutinho a gente sempre dá aquele tempinho aí para a galera ir entrando, tá? E enquanto o pessoal vai entrando, eu queria só que vocês me dessem um retorno aí com relação ao áudio, com relação ao vídeo, se está tudo bem, se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Beleza? É isso aí. Bem, já temos 39 pessoas aí na sala, 40 agora. Acho que já dá pra gente fazer uma introdução. O pessoal tá dando retorno aqui que tá tudo legal, que tá tudo bem. Então é isso aí, vamos dar sequência. Então eu vou abrir oficialmente a live, ok? Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Sebrace, a mais uma live no Insta, a mais um Sebrace Convida. O meu nome é Nilson Viana, eu sou coordenador de especificação técnica e o nosso assunto hoje é inovação em fachada. Tá? O nosso convidado é o arquiteto Celso Raiol, ele é o arquiteto sócio titular do escritório Cité Arquitetura, que fica lá no Rio de Janeiro, e também é presidente do ASBEA do Rio de Janeiro. Né? O ASBEA, para quem não sabe, é a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura. Tá? Então, para a gente começar, não vou me estender muito, já vou ver aí a solicitação do Celso. Celso, quando você quiser, nós já entramos. Ok? Só fico lhe aguardando. Enquanto o Celso faz o pedido, eu vou fixar aqui o tema da nossa live, ok? Então, vamos lá. O tema da nossa live é inovação em fachada. É isso aí. Inovação em fachada é o tema da nossa live e eu já vou fixar aqui o comentário. Pronto. Para quem chegou agora, o tema da nossa live é inovação em fachada e estamos só aguardando o Celso. Celso, se você fez a solicitação aí, passou batida aqui nos comentários, eu não vi, faça de novo, por favor. Estamos só lhe aguardando. Cadê aqui? Deixa eu ver se eu acho a sua solicitação. É muito comentário, gente. Aí o negócio sobe aqui e eu, cadê? Cadê você, Celso? Ai, meu Deus. Opa. Eita. Como é que eu faço aqui? Vamos lá. Celso Raiol. Vamos ver se dá certo. Pronto. Olá, Celso. Já tô aqui. Tudo Rapaz, bom? é tanto comentário, cara, que você fica procurando aqui. Que bom, né? Que bom. Não, eu vi assim, Nilson não viu minha solicitação. Eu tava aqui fixando também o comentário, então vai subindo, a gente se perde. Não, Celso, que bom. E aí, tudo bem? Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem, tá tudo bom? ótimo. Tudo ótimo. Legal. Estamos aqui. Primeiramente, Celso, quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? Por participar dessa live. É um prazer estar aqui falando com você, em nome da Sebrace. E é um prazer pessoal meu. Eu que já te conheço há algum tempo, já tivemos aí alguns eventos no Rio, pelo ASBEA, já trabalhamos em alguns projetos juntos. Então é um prazer pessoal e espero que a gente tenha um papo bem produtivo aqui hoje. Tá? Bacana, eu também agradeço aí, Nilson. Adorei esse nosso bate-papo, a live aí falando sobre inovação, é sempre bacana. Tem muita coisa boa pra gente falar. Muita coisa. E uma coisa interessante que eu estava me lembrando quando vocês fizeram esse convite, que a gente, pela ASBEA, né, nesse ano que passou, 2019, fizemos a nossa convenção, né, anual,
e que era falar sobre os espaços, os futuros dos espaços, né, Nilson? Então, assim, nunca teve tão digamos, acoplado aí, tão direcionado e fechado quanto isso, né? Que a gente falou exatamente de pontos como esse. Eu me lembro que teve a palestra da Gabriela Bilar, que é aquela pesquisadora do MIT, e ela falava sobre essas dinâmicas inclusive de teletransporte. Quem sabe, se a gente não tivesse pensado nisso, não teria solução para muita coisa, né? Mas é isso, assim, acho que foi legal, né, de trazer essa novidade, né, e pensar um pouco o que é o reflexo na arquitetura, o que são os reflexos nessas fachadas que depois vão habitar nossas cidades, né? É isso aí. Mas obrigado, Celso, obrigado, Sangoban. Celso, antes da gente entrar no nosso tema, que é inovação em fachada, eu queria que você se apresentasse também, porque assim, eu fiz uma apresentação sua, mas eu falei só 2 ofícios seus. Eu sei que você tem alguns. Então, assim, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Celso, quem é a CT, enfim, falar um pouco do trabalho do Asbeia também, uma apresentação rápida para o pessoal te conhecer. Tá ótimo. Perfeito, Nilson. Primeiro, assim, eu comecei são quase 35 anos de profissão. Eu começo como estagiário num grande escritório do Rio de Janeiro, acabei ficando 25 anos lá, que foi até do ex-prefeito do Rio de Janeiro, o Luiz Paulo Conde. Foi um prazer, então, ter trabalhado com ele, de pensar, inclusive, de ser um panorama mais aberto, inclusive, da cidade. A gente ia de lá de interiores até master plans. Então, e foi um pouco dessa história que eu levei quando eu abri a CT há 8 anos atrás. Quando eu abro a CT também, era um momento especial de pensar que eu precisava falar bem das coisas e entender os processos para poder ler e ajudar na construção dessas cidades, de arquitetura, de uma qualidade melhor. E aí alguém falou assim, você quer ser conselheiro do CAL, que é o nosso conselho de arquitetura. Fui ser conselheiro. Já dava aula há muito tempo, eu comecei com... Olha, conselheiro do CAL eu não sabia. Conselheiro do CAL, fui conselheiro do CAL, não, Nilson, surpreendo. E aí, nisso eu acabei ficando lá 3 anos também, mas já como professor eu comecei quase que desde o primeiro momento da faculdade, formando já, eu comecei a montar cursos particulares, depois acabei sendo chamado pela Cândido Mendes, hoje já sou professor da PUC há 17 anos. Falo exatamente de edifício residencial, que é hoje a minha disciplina, e a CT Arquitetura, que acabou nessa movimentação. Ela hoje esse ano completou 8 anos, então com uma diversidade grande aí de projetos também. A gente brinca que a gente faz 360 também, é do master plan até o mínimo detalhe de uma maçaneta, ou seja, a gente realmente completa bastante o ciclo aí, principalmente com muita padronização. E nesse meio do caminho eu fui chamado também de levantar o dedo, né? Aceitei, vamos participar da Asbeia. E a associação é uma associação que vem crescendo, você sabe muito bem disso, você tá aí desde o início também apoiando a gente, então eu acho que isso é muito bacana. A gente cresceu em representatividade, gerando a necessidade de hoje termos a Asbeia Brasil, então a gente não tinha, ela era meio coligada com São Paulo e se apartou agora, então tem São Paulo e BR, que é liderada aí pelo nosso presidente, o Gianfranco Vanucci, que não precisa de apresentações a mais para ele, né? Então, e acabei, o ano passado, acabei assumindo, esse ano, né, 2019, não, já passou, 2018, eu comecei final do ano, 2018, passa rápido. Mas tomei posse só agora início e acabei fazendo, 2018, né? E acabei assumindo então a presidência e aí um dos eventos, por acaso vocês participaram patrocinando, que era esse que eu acabei de falar. Então é isso, né? Mas a gente, se tiver mais espaço, ainda levanta o dedo e ainda participa. Vai, né? Opa, tá sobrando uma vaga aí. Sou animado. Perfeito. Prazer. Legal. Muito bom essa sua introdução aí. Então, assim, só avisar para o pessoal dos comentários, vocês podem fazendo pergunta ao longo da nossa live, a gente vai fazer um bate-papo aqui e no final a gente vai separar um tempinho só para fazer, só para responder essas perguntas que vocês vão fazendo ao longo da live, tá bom? Celso, vamos entrar no nosso tema, que é inovação em fachada, né? Perfeito. E pensando em inovação em fachada, eu queria que você trouxesse para a gente um olhar seu sobre esse processo de inovação, que é um processo constante, né?
A gente está sempre inovando, a gente está sempre evoluindo, a gente está sempre andando para frente, né? Perfeito. Então eu queria que você fizesse uma retrospectiva, e aí eu posso jogar aqui 1 década, 2 décadas, 5 décadas, o que for, e queria ver uma opinião sua. O que você vê de mudança? Qual foi o papel, principalmente pensando na envoltória da edificação, seja ela comercial, seja ela residencial, ou até mesmo uma casa, né? O que você vê, o que você percebe que teve de mudança nesse nosso processo de evolução com relação à fachada? Tá, Nilson, essa pergunta é boa, porque assim, acho que além do nosso tema aqui, mas eu acho que ela traz uma reflexão do que mudou a nossa sociedade, né? Então, acho que o que mudou na sua cultura, o que mudou a nossa forma de habitar. Então, a gente fala, assim, eu me lembro de quando vem essa pergunta, sempre vem aquelas coisas da faculdade e tudo, e até do que eu aprendi. Sim. E depois do que eu fui ensinando. Mas, assim, a arquitetura é um reflexo do seu tempo, da sua época, né? Então, acho que e principalmente da sua cultura. Então, quando a gente tem mudanças, e as mudanças aconteceram desde o habitar, né, ou seja, do papel da mulher, entre outras, a sociedade mudou, né, os nossos bens de consumo, nossa forma de atuação, mesmo de educar filhos, né? Tem pessoas, a gente brinca que tem terceirizando criação. Então, assim, tudo isso é reflexo de dinâmicas que a gente tem que responder com a arquitetura. Primeiro, internamente, e aí eu acho que as mudanças têm que acontecer internamente. Esses dias me fizeram uma pergunta assim, o que vai ser o futuro? Eu falei assim, primeiro precisa mudar as pessoas. Quando elas mudarem, a arquitetura vai ser mudada em consequência. Então, primeiro a gente tem que entender o que vai ficar da sociedade pós-quarentena ou antes da quarentena, ou o que for desse tipo. Sim. E até para a gente poder fazer determinadas avaliações. Mas eu acho que ela é esse reflexo, né? A gente tinha um movimento moderno, acho que foi talvez aí, começa nos anos 20, depois 40, 50, aqui no Brasil, forte, uma atuação foi entre 45, 60, 65, grandes, né, o MIS, o nosso museu aqui de Belas Artes, o MAN, o Pedregulho, entre outros grandes exemplos nossos. Esses momentos aconteciam onde pensava que o homem era perfeito, mas a gente chegou à conclusão de que o homem não é perfeito, né? Então, essa arquitetura tinha que mudar. Mas acho que foi o último desses grandes estilos, digamos assim, que tentou zerar e começar de novo. Então, mudava o comportamento, exigia-se uma nova arquitetura que abraçasse isso tanto internamente quanto em envoltórias, né? Então, eu acho que passando esse tempo aí, eu acho que um outro exemplo que aconteceu muito, acho que até para poder deixar um pouco mais com exemplos que acho que ajudam a ilustrar a gente, em 97 é lançado um museu que é o Guggenheim de Bilbao. Então, esse projeto foi feito pelo Frank Gehry e que, na verdade, era uma cidade portuária na Espanha, que não tinha muito atrativo, digamos assim, ela não fazia parte daquele roteirão especial aí de turismo ou mesmo de ascensão econômica da cidade, e de repente se faz um museu lá, um museu que era uma caixa de titânio toda dobrada, etc. Mas não era porque era uma fachada diferente que estava acontecendo, o atrativo não era a fachada, era uma nova vivência dos museus, né? Então, é claro que já tinha algumas experimentações feitas antes, mas essa questão de ir num museu como uma experiência da arte, para você entrar naquele sistema, e muito mais do que apenas ir um mostruário ou um depositório de obras de arte para você ver com paredes brancas e boa iluminação, queria se levar mais mensagem para isso. Então, se mudou internamente, se mudou o programa, mudou a sociedade, mudou a história, para que se mudasse a arquitetura. Então, essa fachada, Nilson, eu acredito que essa envoltória, ela fica mais forte, ela simboliza mais essa passagem de inovação quando ela é de dentro para fora. Então, aí é o reflexo. Uma boa arquitetura tem uma boa fachada. Quando não é uma boa arquitetura, não necessariamente você pode travestir, você pode botar uma segunda pele, digamos assim, mas a pele eu acho que é aquela mais visceral, é a que fala e que responde um pouco do que está em volta, do que é a sociedade, etc. Então, eu acho isso, assim, a inovação está ligada a essa evolução que é de dentro para fora. E aí o reflexo disso vai ser procurar tendências, o que a tecnologia pode nos apoiar para isso,
né? Esse museu foi tão emblemático que ele não mudou só o museu, não mudou só a fachada, mas mudou a cidade. Olha que importância tem, né? Que legal, esse papel, né, economicamente, e colocou Bilbao na cidade. Né? E esse museu é um exemplo de uma busca de inovação, né? Digamos assim, o próprio museu... Sim, não tem dúvida. Né? A inovação vem de forma mais genuína, que eu acho que é o bacana, né? Que é explorar ao máximo aonde aqueles materiais podem ser, explorar suas características, né? Então, assim, não dá para ser superficial, né? Porque senão a gente não tem mudança. Então é investigação o tempo todo. Você sabe disso. O que a gente perturba vocês é impressionante. Né? Então, Nilson, não perturba nada. Não perturba nada. Mas tudo bem. Bem, Celso, eu quero até aproveitar, pegar esse teu gancho aí desse teu museu e trazer para um assunto que é muito recorrente aqui no Brasil, que é a questão da gente tentar trazer soluções de fora para o Brasil, né? É muito comum, às vezes, um arquiteto, às vezes um investidor, às vezes um incorporador, ele viaja para fora, ele vê alguma coisa lá, fala, olha que legal, essa fachada aqui, esse prédio aqui, tá muito legal e tal, sei lá, queria fazer isso lá na minha cidade, no meu estado, e tentar trazer essa solução para o Brasil, né? E a gente sabe que quando chega aqui no Brasil, às vezes você não consegue introduzir a solução, até porque a tecnologia não chegou aqui ainda, até porque a gente não tem ainda todos os materiais. E aí a gente costuma, pelo menos na parte das envoltórias, na parte do vidro, a gente costuma usar um termo que é tropicalizar essa solução, né? A gente vê uma solução lá fora e na hora de trazer para cá, a gente vai, vamos tropicalizar, vamos ajustar ao nosso local, até porque o Brasil é muito grande e dentro do próprio Brasil a gente tem soluções que são diferentes de acordo com a posição geográfica. Na tua opinião, quais são os cuidados que o arquiteto tem que ter na hora de fazer essa, digamos, importação, essa tropicalização das soluções para o Brasil? Quais são os cuidados e quais são também as dificuldades, né? Eu acho que a dificuldade, a principal, Wilson, não tem jeito, é financeira, né? Então, a gente tem algumas coisas de padrões lá fora, ou essa conexão entre indústria, arquitetura e etc., que sempre municiam muito mais as pessoas. Mas eu acho assim, o brasileiro é sempre muito bem-humorado nessas histórias todas. Quando você falou isso, você foi falando, me lembrei, porque comecei a ter vontade de rir aqui, que tinha um arquiteto mineiro muito famoso, chamado Ello Maia. E ele fez, assim, tem uma história toda em Minas com o trabalho dele, e ele falava que ele não fazia o high-tech na época, aí, desse anos 90, anos 80 e tudo, e ele falava que ele fazia o Y-tech, porque ele era de Minas. Y-tech. Y-tech. Então ele fazia esses improvisos, isso que eu acho que é uma coisa interessante. Acho que nós somos criativos, acho que a regionalidade vai existir, né? Então a questão de trazer alguma coisa para cá, de material, a gente sempre tem um cuidado muito grande. Eu acho que cada um com a sua atuação também, né? Então, dependendo do que for a novidade, mercado imobiliário é muito do que eu trabalho hoje com grandes incorporadoras. Então a gente ainda tem muitas vezes isso talvez possa ser, isso não pode ser, vamos tentar esse material. E acaba a gente tendo que ser criativo realmente para poder transformar isso, né? Eu me lembro que assim, é uma coisa interessante também das aulas da PUC, é que vários alunos trazem, de repente, algumas soluções interessantes assim, de proteção, de fachadas que protegem do sol, de soluções feitas hoje em Paris, nos arredores de Londres, etc. E muitas vezes, quando eles chegam com a solução, eu falo assim, cara, isso foi feito em 45 em Copacabana. Isso tem um projeto em Gianópolis, feito em 62, que já tinha resolvido dessa forma, né? Então, acho que assim, a gente enxerga muito pouco do que tem aqui no Brasil, né? Então, e a gente fica procurando sempre lá fora. Então, o primeiro conselho que eu dou é que, assim, dá para procurar coisas aqui e muitas vezes ressignificar algumas situações nossas que são já comprovadas, principalmente aquelas
que já fizeram um teste que funciona para o nosso clima, porque nós não somos amadores. O Brasil não é brincadeira, é um sol de tudo quanto é lado, vem vento de tudo quanto é lado, né? Então, eu acho que assim, a primeira coisa é estar presente isso, a possibilidade de ressignificação de coisas que já funcionaram aqui, até e tentar provar se elas hoje já têm possibilidade de tecnologias novas, como a tecnologia de vidro, de uma aplicação de um material X ou Y, que possa comportar essa ressignificação, essa transformação ou atualização. E segundo, que a pessoa não dá para ver, mas eu acho que muitas vezes, o Nilson, isso vem assim com uma vontade, acho que talvez seja o papel do arquiteto falar assim, não dá, isso não dá, porque muitas vezes vem a pessoa lá com um desenho, viu uma referência, viu isso, vamos fazer isso, mas não dá para fazer. E outra, acho que a gente tem hoje muito bem aparamentado de empresas como a Sebrae, por exemplo, que nos ajuda a viabilizar tal definição. Nós temos vários especialistas. Então não se faz trabalho sozinho, a gente faz trabalho com uma equipe de 14, 15, 16 pessoas. Então acho que a primeira coisa é primeiro bom senso, né? Falta bom senso. Então, guardado o bom senso, acho que minha segunda dica é ver os exemplos que aconteceram no Brasil e ver que respostas tecnológicas, sim, procurar para poder viabilizar aquilo. Talvez essas transformações de coisas que aconteçam no nosso país, na nossa realidade, no nosso clima, seja mais interessante do que incorporar tão rapidamente a outra. E se incorporar uma externa, que talvez seja uma provocação de novidades e coisas desse tipo, procure o especialista, procurem pessoas, alguém perguntou alguma coisa aqui, mas depois não sei se eu estou conseguindo ler as histórias, onde ele vai ser construído, tem algumas coisas, projetos que você encontra, características locais. Então é isso, assim, acho que precisa um pouco disso. E mesmo trazendo para o Brasil, ainda tem que pensar se a gente está fazendo isso no Sul, se está fazendo no Sudeste, isso, está fazendo no Nordeste. Exatamente. É outra questão. Exatamente. Também não dá para ficar um copy-paste aproveitando ideia. Exatamente. Então, assim, é bom você ter comentado isso e aí você falou aí na questão da tecnologia, que o Brasil tem muita coisa boa, que o Brasil já fez muita coisa boa e que o Brasil tem muita coisa boa. E aí um ponto que a gente pode salientar, principalmente entrando no mundo do vidro, né, foi essa evolução que teve no vidro nos últimos anos, na última década, né? Então, antes a gente tinha poucas opções de vidros aqui, então se o cara queria um vidro com proteção solar, você tem aí 3 opções e é isso aí, cara. Se você quiser colocar isso aí, né? E a indústria do vidro, ela evoluiu bastante nos últimos anos, né? Sim. Ela evoluiu bastante e hoje a gente pode dizer que a gente tem produtos tão bons quanto os produtos lá de fora. Tá? Sim. Mas sempre pensando no mercado brasileiro também, né? A gente não consegue também, não adianta você querer trazer tudo que funciona lá fora, porque aqui não vai funcionar. Mas a gente tem que ter tecnologia para conseguir desenvolver produtos bons aqui. E a indústria do vidro, ela passou por esse processo e hoje ela tem produtos excelentes para o mercado que às vezes é desconhecido da maioria das pessoas, né? Uma vez a gente estava até conversando e eu comentei contigo aquela diferençazinha que a gente sempre fala com relação ao vidro do apartamento de 2 milhões e ao vidro do apartamento lá de 200 mil, né? Que as pessoas, elas veem muita diferença quando elas vão olhar um apartamento, elas veem muitas coisas como acabamento, cerâmica, chuveiro, e esquecem de olhar às vezes para a janela, esquecem de olhar para o vidro e entender qual é o benefício que o vidro pode trazer, né? Então, pensando nessa gama que a gente tem hoje de produtos altamente tecnológicos, como é que você acha que você pode aproveitar isso para os dias atuais? Como é que você acha que você pode usar isso da melhor maneira, aproveitar toda essa gama de tecnologia que a gente já produz aqui no Brasil? Tá, vamos lá, assim, você falou, eu fui estruturando algumas coisas aqui. Não, primeiro, assim, acho que eu estava lendo um livro do Montagnier, do José Maria Montagnier, que é um livro que fala um pouquinho sobre a história aqui da arquitetura, principalmente, começa muito com esse modernismo aí e tudo, e uma casa do Philip Johnson, que eu me lembrei, que era uma primeira casa que eu via quando tinha uma estrutura metálica no meio de uma área mais de floresta, assim, mas tinha um grande gramado
uma estrutura metálica e tudo em vidro, né? E você via através, né? E aí eu fiquei olhando essa imagem, depois logo em seguida fui olhar um outro livro de um outro arquiteto chamado, esse é do Philip Johnson, e depois o do Alberto Campo Baeza, que é um arquiteto espanhol, que faz uma casa onde ele já não precisou mais da estrutura metálica, que a casa, boa parte dela, como uma envoltória para fazer um colchão de térmico e acústico, ele faz isso totalmente em vidro autoportante. Então, assim, a passagem de tempo danada, né? Então, assim, o próprio, também, o outro falava nesse próprio livro também, mostrando o Seagram Building do Mies van der Rohe em Nova York, que também procurava essa transparência das coisas. Eu acho que, assim, primeiro, eu adoro um vidro transparente, acho que dê para ver a nossa paisagem. Todo brasileiro meio que puxando sua sardinha aí para suas paisagens, né? Então, a gente tem uma questão aí de buscar isso. Eu acho que vocês fazem muito bem. Eu me lembro que a gente foi consultado, você esteve lá no escritório para poder falar o que era a preferência dos vidros da gente, o que a gente... E aí acho que disso surge outros, né? Vocês fizeram um apanhado disso e você deve falar sobre isso, inclusive, mas... Vamos chegar lá. Mas foi legal, que assim, esse núcleo da gente estar ajudando a indústria de construir alguma coisa que seja um pouco desse imaginário, desse desejo dos arquitetos. Eu acho que a gente tem aí a questão da nossa paisagem é muito forte, então acho que a gente sempre busca essa relação com o vidro, aonde possa se camuflar com a paisagem, possa ser transparente com a paisagem, muitas vezes, claro, espelhar e aí etc, porque talvez esse espelhamento seja interessante para a gente ampliar muitas vezes a bela paisagem que está em volta, né? Então acho que a gente usa esse universo aí do vidro, dessa evolução, para que possamos criar essas relações. Eu sempre deixo janelas enormes nos meus projetos, acho que quanto mais essa luz entrar, melhor, né? Então, o que a gente faz, sim, acho que, voltando a falar aqui dos consultores, a gente sempre está muito antenado no que vocês estão lançando, né? Então, assim, a possibilidade de que a gente, como conceito de projeto, da estrutura do projeto, o que a gente pensou inicialmente, possa se concretizar da melhor forma usando essa tecnologia que as empresas como a Sebrae trazem, né? Então, eu acho que tem os vidros esse Extra Clear, Cool Light, então são meus projetos praticamente usam muito dele, eu faço muito... Cool Light é famoso, né? O Cool Light então assim, amigo, qual que você vai colocar? Pô, aquele vidro, então assim, meus projetos, até me mostrei uma vez para você que estava escrito lá no projeto, fui mostrar foi Cool Light, né? Então, mas eu acho que é do isso, fundão, né? Do fundão, exatamente. Então, assim, esse do fundão é uma característica dessa. A gente utilizou um pouco do que eu falei até agora. A gente utilizou uma ressignificação, a gente tinha que fazer um projeto, que é uma coisa tecnológica, um parque tecnológico. A gente utilizou a tradição da arquitetura carioca, de pensar já alguns elementos até um pouco modernistas, de extrapolar o tamanho da laje, janelas fitas, deixar um pouco respostas para esse lugar utilizando a própria arquitetura, e o vidro aparecendo nesse momento também como mais um elemento que constrói essa fachada ou essa envoltória. A gente faz, o que eu estou falando assim, é que a gente faz um combinado desse vidro, da tecnologia do vidro, que antigamente a gente não tinha, então a gente tinha que fazer, né? Tinha que fazer um montão de recursos, o próprio MEC aqui, ou vários outros projetos, que a gente vê que precisou ter especialmente aí outros recursos de brises, de bissolés e etc, porque a gente não tinha características do vidro que hoje a gente tem, né? Então, eu acho que tinha que guardar isso para outras coisas, mas eu acho que a combinação ainda é salutar. Eu me lembro que assim também, eu sou que é uma coisa de anos 80 e tudo, quando começa a aparecer mais edifícios envidraçados, né? Ou seja, aqui no Brasil principalmente, a gente tinha um pouco mais da predominância da massa sobre o vidro, depois vem o vidro, mas ficou uma coisa meio AutoCAD quando começou a surgir esses programas de desenho. A pessoa falava assim, eu estou fazendo AutoCAD, já se dava você não precisava fazer tão boa arquitetura, porque ele já estava fazendo num programa que era inovador. Sim. Então, acho que a gente foi muito traído em alguns momentos com o vidro, de achar que estava usando vidro naquela época, que ainda não utilizava, e de repente estava fazendo um projeto que era simplório, mas botou vidro, ou seja, estou usando uma inovação e estou garantido o meu sucesso. Não está. A arquitetura é mais completa do que isso, está respondendo muito mais coisas, está respondendo a um bairro, a uma cidade, uma necessidade interna. Então,
o vidro tem que ser um complemento, ou seja, essa fachada, essa pele, aquilo que se comunica com a cidade. Então, acho que essa pele que né, a gente não necessariamente quando você passa pela cidade de carro, você consegue saber o que está acontecendo ali dentro, né, daquele projeto. Aliás, eu adoro quando a gente consegue já imaginar o que acontece, quando a arquitetura já te dá algumas insinuações disso. Mas, de qualquer forma, a pele, essa fachada, ou a envoltória, como você chamou, é a comunicação dessa arquitetura com a cidade, né, o que ajuda a construir a nossa paisagem construída. Então, essa responsabilidade de procurar os elementos certos, eu acho que é fundamental. O vidro que se corresponde, a gente fez um projeto do qual a gente demorou muito tempo para escolher um vidro que tivesse uma reflectância de tal forma, ou seja, um espelhamento, né, um espelhamento de tal forma, que ele pudesse se camuflar com as cores do céu. Porque era um volume grande que estava em um determinado lugar. A tecnologia foi de forma muito sutil, porque eu acho que também, Nilson, a gente se confunde que a tecnologia tem que saltar os olhos. Eu acho que ela não precisa, ela é elegante quando ela existe, sem precisar botar na proporção certa. Na proporção certa. Então, esse projeto, a gente usou a tecnologia de uma forma muito sutil. O edifício, dependendo do dia, se está com nuvem, ele consegue refletir bem as nuvens, ele fica meio camuflado na paisagem. Então, acho que essa foi a ciência que a gente usou. Era tecnologia forte, mas, de qualquer forma, usada de forma muito sutil. Ela não está ali... Não fica extravagante, né? Não fica ali para querendo aparecer. Quer dizer, isso é muito do meu ponto de vista, né? A gente está aqui falando... Isso é o que eu penso e o que construir minha arquitetura ficou muito nessa base, né? Então, isso a gente leva. Sem dúvida, sem dúvida. Celso, falando com relação à estética, né? A gente já falou um pouco aí de desempenho, falamos um pouco de performance, né? De que o vidro evoluiu bastante com relação à performance mesmo, a característica técnica, a conforto. Então, tudo isso hoje a gente tem capacidade de produzir no Brasil vidros de altíssima qualidade. E a gente sabe que o vidro de proteção solar, ele é um vidro que, quando você... como ele é um vidro que ele recebe uma camada metálica para dar proteção, ele acaba gerando uma cor. Você estava até falando aí agora que você tentou camuflar e escolher uma cor X que esse vidro teve para conseguir se camuflar aí na paisagem. E a gente hoje tem no mercado, você também citou um exemplo aí que você gosta muito de vidros neutros. Então a gente tem opções de vidros neutros, a gente tem opções de vidros refletivos, a gente tem opções de vidros com cores, verde, azul, enfim, você tem hoje uma gama muito grande de vidros. E eu queria a tua visão com relação, você acha que essa diversificação, ela é regionalizada? Você acha que lugares vão usar um tipo de vidro, outras regiões vão usar outros tipos de vidros, vão usar outros tipos de envoltória até? É tudo muito regionalizado? Olha só, eu acho que regionalizado com certeza. Acho que eu tive a oportunidade de fazer projetos, acho que quase em 15 cidades do Brasil. Então, assim, Ceará, né, Manaus, Aracaju, Recife, fizemos projeto também em Florianópolis, alguns aconteceram, outros não, mas de qualquer forma foi um caminho bacana de conhecer essas culturas, saber as exigências locais e tudo. Então a gente vê, por exemplo, o próprio Ceará, quando a gente, né, o Recife, por exemplo, a gente teve o escritório, teve filial no Recife, e tinha muita cor escura no vidro, né? Porque também a gente tem algumas coisas das certas regionalidades que, assim, você se tiver com a inclinação errada do sol, numa posição errada de implantação do seu edifício, aquela fachada vai sofrer e aquele apartamento vai ser vendido por 10% a menos numa tabela de vendas. Então, é cruel nessa história. Aqui, no Sudeste, aqui de uma certa forma, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente não tem nem muito disso. É mais se tem vista, você não tem vista. Mas o deles é fundamental isso, né? Então, eu acho que determinadas colorações, determinados equilíbrios de padrões, sim, fazem diferença. Então, e é muito expressivo. Então, assim, a gente no Rio de Janeiro, praticamente São Paulo também, vidros mais escuros, aquele fumê, ou negócio, foi usado 2, 3, 4 vezes. Se você vai no Nordeste, tem muito edifícios dessa forma. Sim. Assim como no Sul, tem muitos vidros mais transparentes por conta da insolação, entre outras coisas. Então, acho que existe, a gente tem que respeitar isso, acho que são características que fazem a nossa diversidade. Acho que uma coisa que eu acho que eu não falei
naquela primeira pergunta, que eu acho que é legal, que é o seguinte: nós estamos muito diversos, né, Nilson? Então, assim, essa pluralidade nossa, a gente hoje até não segue mais, falando de fachada aí, a gente não segue mais uma tendência X. Então, assim, tendência que eu digo, não é nem tendência, mas assim, estilos arquitetônicos que aconteciam no passado, que assim, tem tantos arquitetos que seguem aquela linha, que seguem aquele padrão ou normas. Hoje a gente não segue mais normas nenhuma, né? Então, assim, você vai fazer projetos, você pode pegar uma revista e ter uma pessoa usando massa, tem uns outros usando bambu, outros usando... Ou seja, as tecnologias são as mais diversas possíveis. Então, e eu acho que respondem à nossa sociedade. Nossa sociedade está diversa, a arquitetura diversa para abrigar todos essa pluralidade. Eu acho generoso. Eu acho que a gente está numa época de generosidade e a arquitetura acho que permite isso. Legal. Então, abordando essa diferença de regionalidade, né? A Sebrae lançou há 2 anos atrás, e aí você até citou o exemplo aí, quando eu levei o vidro aí para você dar uma olhada, para você dar um palpite e tal. A gente lançou há 2 anos atrás uma linha nova dentro da família Coolite, né? A tão conhecida família Coolite, que é a nossa principal linha de vidro de proteção solar. E a gente lançou uma linha nova, e essa linha nova, diferente das nossas outras linhas que eram importadas, digamos assim, a gente trazia tecnologia de fora e produzia aqui dentro, essa nova linha a gente resolveu chamá-la de BR, exatamente para denomizar exatamente para mostrar que é uma linha de vidros que foi desenvolvida para o mercado brasileiro. Tá? Então, e aí a gente foi para o campo e a gente consultou os arquitetos e a gente viu o que um gostava, o que o outro gostava, e a gente lançou vidros, uma linha de vidros mais neutros, exatamente no mesmo, bate exatamente com o que você falou aí, né? Em alguns pontos você tem a tendência de vidros mais neutros, onde você privilegia muito a integração, você não quer cortar muito a vista. E também em alguns outros pontos um vidro um pouco mais refletivo, um pouco mais fechado, exatamente para atender o mercado onde tem uma insolação um pouco maior, uma agressão, digamos assim, maior dos raios solares. Né? Então a gente lançou essa linha e há 2 meses atrás a gente lançou na Revestir o mais novo membro, né, dessa linha, que é o BRZ, que é um vidro com tonalidade bronze, né? E olha que coisa, você falou aí que o cinza, o fumê, o vidro escuro, ele não é muito utilizado e tal, e a gente sentiu em alguns pontos, a gente tem um país gigantesco, e a gente sentiu em alguns pontos que os arquitetos queriam alguma coisa bronze, e que a gente não tinha, sabe? Não, eu quero bronze, a gente ia lá, apresentava um champanhe, aí o cara, não, champanhe não é o bronze que eu quero um negócio mais fechado, e a gente lançou agora, bacana. Há 2 meses, o BRZ, que é um vidro bronze, né? Então, assim, a gente dentro dessa linha, que é uma linha que foi desenvolvida para o mercado brasileiro, a gente tem o produto neutro, né? E o produto um pouco mais fechado. Então, acho que isso bate muito aí com o que você tem falado, e atende, eu acho que a gama que tem de necessidade dentro do nosso mercado brasileiro. Celso, falamos já do passado, falamos já do que a gente vê como tendência, e agora eu queria ver a tua opinião com relação a futuro. O que você vê para frente de inovação realmente em fachada? O que você acha que é possível da gente, sei lá, tirar da imaginação e falar vamos fazer, ou então que já existe, que não é muito usual? O que você vê de futuro com relação à inovação em fachada? Olha só, o Nilson, assim, a gente pensando o que é, acho que até eu fui falando, essa meu pensamento acho que já veio sendo construído nas primeiras falas aí, né, que é essa questão dessas ressignificações, para mim, eu acho que são muito bacanas. Eu acho que eu tenho feito muito isso dentro do meu escritório, então acho que estou falando um pouquinho também porque é o que eu percebo lá. A gente tem conseguido construir muita coisa que é ter um olhar sobre, principalmente respostas. Eu tô só interrompendo aqui até meu raciocínio, mas que eu acho que tem a ver.
A gente viu uma palestra que foi feita até com vocês, o Mungioli foi o mediador aí, que é o Domo lá, sim, que vocês foi fizeram o de Domo, inovação. que a gente fez ano passado. E tinha o pessoal, os holandeses lá do MVRDV, falando sobre essa característica de que eles não faziam um projeto que tinha características únicas o tempo todo. Que eles entendiam muito bem o lugar, o tempo, a sua época, o momento, a cidade onde está, a história daquela cidade, para poder contar a sua inovação. E aí, estrategicamente, eles botaram 2 casos que eu achei bem emblemáticos, que eu acho que falam um pouquinho sobre isso. Uma delas foi uma loja da Chanel, se não me engano, que eles foram procurar uns blocos, fazer uma nova significação para a construção em Amsterdã. Isso. Que eles conseguiram fazer um bloco de vidro, que eles foram para Veneza, que eles foram à busca incessante de uma tecnologia que pudesse fazer uma novidade, uma inovação naquilo que pensava-se que não podia ter mais inovação. Construir de novo, ver através, você consegue... É quase que um extrato de como aconteceu a fachada, a gente vai vendo peça como se encaixou na outra, né? Então, acho que foi tudo manual, né? Tudo quase manual. Manual, quase para Veneza, né? Para do lado lá, como é que é o nome? Murano, né? Para poder desenvolver. E um outro projeto deles, que eles faziam no centro de uma cidade, que eles fizeram várias variações e acabaram utilizando um vidro serigrafado que contava toda a história daquela cidade, praticamente, naquela fachada. Então, eu acho que a inovação, para mim, está ligado a isso. Então, eu acho que para onde vai? Eu acho que quanto mais a gente conseguir entender esses nossos momentos, a nossa época, e poder traduzir isso de forma que possa ser representativo e principalmente significativo para aquela população, para aquela cidade, a gente está construindo cidades. Eu acho que assim, a inovação da cidade, da arquitetura ou de uma fachada tem a ver com a evolução da nossa cidade. A gente está construindo uma cidade que daqui a pouco aqui no Brasil, acho que já temos 80% da população vivendo em cidade, mas a gente vai ter muito mais do que isso, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse respeito, botar mais verde, talvez, na fachada, talvez verdificar as fachadas, não sei qual é esse nome. Sim, né? E tem bons exemplos já, né? Tem um projeto incrível na Austrália, feito pelo Jean Nouvel, que ele começa a mesclar isso, inclusive põe células fotovoltaicas para poder iluminar e poder harmonizar isso. Então, assim, eu acho que a inovação está um pouco disso. Do que é o primeiro? Puxar para a nossa responsabilidade, qual é a responsabilidade nossa na cidade? A cidade vai nos dar as respostas do que vai construir na sociedade. Da sociedade vamos chegar à arquitetura, vamos chegar à nossa envoltória e nesse diálogo que não pode ser monólogo jamais. Tem 2 coisas aí que eu quero ver muito do vidro e são 2 coisas que eu acho que são bacanas, que a gente pode pensar quando que vai chegar aqui, que eu sei que já tem um deles que tem até no escritório de vocês de tecnologia lá, que é aquele vidro Tecnochromatic, sei lá, alguma coisa. É eletrocromático. Eletrocrômico, que é aquele que fica claro, escuro, que eu acho que é uma inteligência total, né? Então... Esse vidro é sensacional, esse vidro, ele traz a proteção, né? Ele traz a personalização também, porque assim, esse vidro ele funciona de uma maneira assim, ele é um vidro que ele fica claro, né? E você controla a transparência, digamos assim, desse vidro, né? Então, se você tem sei lá, se o dia está muito nublado e você quer que entre um pouco mais de luz, você consegue alterar a transparência desse vidro, esse vidro fica mais transparente. Se tiver muito sol, se estiver incomodando muito, você consegue fechar mais o vidro, sempre através da transparência dele. É o mesmo produto que tem várias características, né? Então, isso é uma coisa legal. Eu viajei agora. Exatamente. Eu fui para o México nas férias agora, e o avião todo era paramentado já com essa tecnologia, então ficava claro, escuro os vidros, então eu acho que isso numa fachada deve ser incrível, então acho que estou esperando isso daí. É muito legal, porque como ele é acionado, né, é como se fosse uma persiana, cada um aciona o seu, entendeu? Imagina isso num prédio, você cria aquela personalidade, aquela diversidade. Não, e não precisa de cortina, não precisa de nada, né, o Nilson? Exatamente. Isso é assim. Eu volto você consegue... Para Rio de Janeiro, que a gente gosta de ver essa paisagem, que é coisa melhor, né? Então... Nossa, muito bom. Você consegue trazer a transparência dele, a transmissão luminosa para perto de 1%, 2%, ou seja, se você quiser fazer uma projeção na tua sala e não quiser
fechar a cortina, você altera a transparência dele, ele fica bem escuro, você consegue fazer a tua projeção, depois você vai para ele. É um vídeo sensacional, chama Stage Glass. Esse eu acho que é bacana, e outra que são essas inovações, a gente experimentou isso, nós fizemos aí o processo de acessibilidade do projeto do Niemeyer, que é o Museu Memorial JK em Brasília, e aí nós tínhamos que, o Juscelino tinha um montão de medalhas, a gente tinha que colocar isso, a gente fez junto com a Colecta, que é uma empresa que junto com a gente organizou todo esse projeto, e o Juscelino tinha uma infinidade de moedas e de medalhas que a gente precisava colocar a história dessas medalhas. E aí a gente conseguiu aí a ligação do vidro com a tecnologia OLED, ou do LED, né, para poder ter esse vidro que praticamente vira uma tela de televisão numa transparência. Eu me lembro que até minha irmã foi na Samsung, na Alemanha, e eles falando que a nova, assim, até os ônibus, que o vidro dos ônibus no futuro, né, que é muito próximo da gente agora, já tem alguns até utilizando isso, que teriam já esse sistema OLED. Eu acho que também seria uma coisa bacana para as fachadas. Então, assim, se a gente pudesse uma fachada que vira, muda a cada momento, pode mudar a cada estação, eu acho que seria uma coisa bem bacana como proposta. Então, assim, eu vejo que isso... Legal. Isso a gente tem que investir, Celso, já temos 46 minutos de live, cara. Olha só como é que o tempo voa. O tempo voa. Assunto bom, né, Nilson? Assunto bom e passa rápido. O tempo voa. E como tu sabe, a live ela termina com 60 minutos, né? O Instagram vai lá e pimba, dá um tombo na gente. Então, como a gente prometeu no início, vamos responder algumas perguntas que foram feitas aí ao longo do nosso bate-papo. Legal. E eu já tenho aqui elas separadas, então vamos ver se a gente escolhe uma aqui, ó. Queria só dar um alô aqui, o Fernando apareceu aqui, meu sócio, Fernando. Opa, Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Um abraço. Uma galera bacana aí. Legal. Vamos lá, tem uma pergunta aqui da Michele Lima. No tema inovação em fachada, o vidro refletivo ganha ainda mais espaço dentro da arquitetura? O que você acha? Olha só, eu acho que assim, ele sempre vai ter espaço, né? Eu acho que não deixou de ter. Eu acho que esse mesmo que eu usei, que eu estava contando a história de que ele incorporava um pouco as cores daquela paisagem, ou seja, mudava o céu, ele sem querer assumir aquilo. Eu acho que para mim vai ter sempre espaço. Agora, é claro que dependendo do lugar, eu acho que com paisagens circundantes tão bacanas como o Rio de Janeiro, a gente acaba tendo algumas preferências, mas eu acho que sempre vai ter espaço, sim. Eu acho que tem projetos aí bastante inovadores, que tem o vidro reflexivo ou semi-reflexivo, ou o que for, mas acho que usando muita boa qualidade. Legal. Tem uma pergunta aqui do nosso amigo Thiago Carvalho. Ele falou, o Thiago falou, Celso, eu vou fazer várias perguntas. Um abraço, Thiago, amante do Grupo Paris, eles são amigões. É isso aí. Celso, nas concepções dos projetos, você leva em conta as características locais, históricas, de onde ele vai ser construído? Acho que isso a gente falou um pouquinho, né? Mas sim, você pode reforçar. Mas levo muito. Eu acho que assim, até com o Thiago mesmo, a gente usou aí, fez um trabalho agora, que a gente inclusive usou essa questão do vidro reflexivo, até acho que é bem bacana falar, porque sem querer aparecia um pouco o reflexivo foi usado para poder ver a imagem, mas com uma certa transparência e ao mesmo tempo refletia a paisagem. Então tinha um caminho bacana aí que a gente fez. E falava um pouco de história também. Sim, Thiago, a gente leva assim em conta. Gostaria que levasse mais em conta, na verdade a gente briga ainda um pouquinho aí nos edifícios residenciais. Os comerciais eu acho que já entenderam muito bem o seu papel, sabe que é uma economia ao longo do tempo. Os residenciais, a gente ainda tem um probleminha aí, que agora já está, principalmente com as normas técnicas aí, incorporado, mas eu acho que algumas vezes a gente podia estar usando vidros mais diferentes para cada característica de fachada, né? Então acho que isso era fundamental aqui, principalmente no nosso país. Para utilizar, inclusive, de repente a mesma esquadria com a generosidade que vê a paisagem, mas sem ter o prejuízo de um calor um pouco maior, ou a questão térmica e acústica também, né? Que é a nossa cidade. A acústica também é muito importante, né? Muito, muito importante. Em tempos de isolamento, o pessoal está dando mais valor à acústica, né? Tem uma história que eu falei com você que
Não, a gente tinha que fazer agora, que aqui em casa a gente tinha que fechar ali a janela para poder, né? Isso, exatamente. Tem que ter um cuidado. Tá todo mundo sofrendo com isso, né? Fecha tudo que vai ter reunião, fecha tudo que tem reunião. Obrigado, Thiago. Tem uma pergunta aqui muito boa da Karine Pinheiro. Como pode ser o uso da inovação nas fachadas de retrofit? Olha só, eu acabei de fazer uma dessas, tá? Um retrofit aí no centro da cidade. Eu usei inovação aonde foi... Eu tenho uma questão meio de uma proteção dessa história. Eu acho que cada edifício tem uma alma e eu não posso matar a alma daquele edifício. Então, o que a gente fez? A gente procurou deixar ele íntegro na situação de que era o material antigo, sim, encontrando tintas que fossem... que tem uma respiração, ou seja, que protegem e que fazem manutenção. Mas nós tivemos nesse retrofit algumas inserções de novos... Teve um novo andar, teve uma aplicação de um anexo que foi feito, assim, contíguo mesmo, é o edifício, uma parte nova que foi feita. A gente fez isso sim com uma nova fachada, a gente está usando uma fachada ventilada em cima, está usando perfis metálicos, está usando LED para iluminar, ou seja, a gente deixou muito claro o que é o passado e o que é o futuro. Isso eu acho muito bacana, até para a pessoa entender, quando estiver andando pela cidade, o que era aquela história daquele edifício e o que é a nova história que ele está contando. Então, eu gosto muito dessa junção, mas principalmente quando ela fica mais explícita e a gente pode homenagear o passado, mas ao mesmo tempo olhar para o futuro. Legal, legal. Eu tenho um exemplo bem legal de retrofit. Foi se eu não me engano, foi no Nordeste, em alguma cidade do Nordeste, onde existia um prédio antigo, né, lá no bairro, na determinada localidade, e parece que o bairro foi crescendo, e aí vieram aquelas novas construções ao redor daquele prédio ali, novas tecnologias em volta, e o prédio foi meio que ficando ultrapassado, né? E aí os moradores resolveram fazer um retrofit do prédio, né? E aí se juntaram, chamaram um arquiteto muito conhecido lá no Ceará, acho que era Fortaleza, se eu não me engano, cidade. E ele resolveu utilizar o vidro para dar uma cara nova pro prédio, né? Legal. Até porque os prédios em volta estavam com uma cara mais moderna, com muito vidro, muita coisa. E, enfim, em resumo, acho que cada condomínio gastou em torno de 100, 150 mil cada morador, e o apartamento valorizou o dobro, sabe? Então, você moderniza o empreendimento, né, o prédio, e você ainda tem um ganho financeiro em cima disso, porque o teu prédio acaba ficando valorizado, o teu apartamento fica valorizado, porque ele está no meio moderno, né? A gente está fazendo agora um retrofit, na verdade é uma retrofit de fachada, inclusive, que é o tema daqui, do Downtown, aqui no Rio de Janeiro, eu mais o Marcos Sá, que é um outro arquiteto, junto com o Fernando, nós três. E é interessante, porque foi um projeto que eu tinha feito junto com o Marcos, na época de Conde, há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, e que agora a gente está tendo que usar, como ele é um shopping, ou seja, ele está em funcionamento, a gente teve que encontrar, né, na fachada ventilada, em vidros, em situações especiais de inovação, para poder não ter traumas, porque também tem essas coisas. O retrofit, em geral, ou algumas vezes, ele está em andamento, está lá, o edifício tem a cidade, ele já está em meios muito consolidados. E aí, consequentemente, tem que evitar os traumas. E aí a inovação ou tecnologia ajuda nessas novas peles. A gente já está quase para ser cortado aí, né? Tem faltam 6 minutos. A gente vai ficando daqui tenso. Daqui a pouco o Instagram já é hora de começar a olhar para o relógio, né? É isso. Já fez muitas lives, Celso? Não, essa segunda tem a terceira semana que... Aí agora engrenou, então a semana que vem tem 2. Semana que vem tem 2. Mas é um prazer, assim, acho que a gente nunca falou tanto conteúdo, a gente está conteúdo para alunos, acho que isso é uma coisa bacana, a gente tem que sempre olhar o lado positivo, o Nilson, e entender que, por exemplo, a quantidade... Hoje tinha uma live de manhã, na hora do almoço, com a Patrícia Urquiola, que é uma designer que eu adoro, e a Cassina. Então, assim, quando que a gente estaria aqui, eu e você, no escritório do Rio de Janeiro, o presidente da Asbeia, você, um dos grandes representantes da Sebrae, um cara que fala da tecnologia da Sebrae, nos disponibilizando aqui gratuitamente, né? Assim,
falando para todo Exatamente. mundo, não é tá falando de um grupo fechado, a gente está falando para muita gente. Então, isso é um prazer, Exatamente, né? Então, vamos exatamente. aproveitar esses momentos, né? E quando a gente acha que as coisas vão se fechar, é que elas se abrem, né? Quando a gente acha que agora vamos ficar em casa, agora a gente vai ficar em casa, agora a gente não vai ter acesso à informação, agora a gente não vai ter... Não, é aí que todo mundo inventar e a trabalhar. Opa, parece que o Celso caiu aqui. Opa, cadê o Celso? Ih, pessoal, parece que o Celso caiu. Não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Espera aí que eu acho que ele já chamou aqui. Vamos ver? Parece que ele já chamou aqui, parece que ele vai voltar. Voltei aqui no final. Que houve isso? Caiu. Coisa de live é assim, né, cara? Caiu, mas a gente se levanta. Ô, Nilson, a gente caiu, mas a gente se levanta. Eu acho que é a mensagem que fica aí, né? Então, assim... Live é assim, né? Quando não é o Instagram que cai, é a gente que cai mesmo. Né? É isso, é isso. Que derruba a gente. Não, mas acho que precisa de mais para derrubar a gente, né? A gente estamos fortes. É isso. Mas, Celso, assim, então, aproveitando que a gente já... pode concluir. Não, pode falar, desculpa. Aproveitando, eu tô com medo aqui do Instagram de repente dar um tombo na gente aqui, a gente já tá nos finais. Eu quero mais uma vez te agradecer, muito obrigado aí por nos dar o prazer dessa conversa, desse bate-papo, foi muito legal. E eu queria que você fizesse suas considerações finais aí pra gente finalizar essa live em alto estilo. Tá bom, olha, Nilson, primeiro, muito obrigado novamente, é um prazer estar falando aqui, eu acho que é isso, a gente trocar essas informações, principalmente com, né, hoje, né, estou vendo aqui vários entre amigos, arquitetos, pessoas, né, então o pessoal interessado, inclusive, eu acho que a gente está podendo olhar para novos horizontes, eu acho que a gente tem que ver, sim, e eu falei desde o início aí na minha fala, que a tecnologia tem a ver com essa resposta do nosso tempo. Então, acho que a gente tem que ser mais generoso para enxergar nosso tempo, mais humilde para enxergar nosso tempo, para entender que essa diversidade que a gente fala da nossa cultura, que é essa multiplicidade nossa tem que estar evidenciada, e isso não é uma pele simples. Eu acho que a gente está construindo cidades, então, assim, a cada exemplo de arquitetura, ou cada edifício que a gente colocou na cidade, a gente tem, né, os padrões, a funcionalidade dele, ele está cumprindo alguma coisa como abrigo ou o que for. Depois disso, ele vai construir essa fachada, que vai ser o primeiro contato com a sua rua, com a sua vizinhança, com as pessoas que frequentam. Depois disso, ele ajuda a construir a cidade. Então, a gente está falando aí de um mote muito grande de ações que a gente precisa enxergar aí de forma comprometedora, com respeito. Acho que respeito é a palavra que sempre me vem à cabeça quando a gente fala de arquitetura. Que não dá para... Eu não sou da arquitetura... Eu brinco que eu não sou da arquitetura show. Pode ser que um dia eu faça, mas eu acho que aquela arquitetura que respeita o seu lugar, e aí, consequentemente, usando a tecnologia, usando os materiais, ressignificando o que for possível, eu acho que é o caminho. E Thiago, eu queria só falar para você que botou aí que eu e o Fernando somos Vasco, tanto os dois do escritório, entendeu? Sempre o Thiago, né? É um brincalhão. Mas é isso, obrigado pelo apoio que a Sebrae também tem dado às BEA. Eu acho que é um momento grande da gente se fortalecer também como associação e, consequentemente, essa sinergia é que faz a força aí pra gente. E obrigado mais uma vez, Sebrae. Obrigado, Nilson. Foi muito bom. Celso. Obrigado. Adorei. O Instagram já tá noticiando aqui pra gente 1 minutinho para acabar. Então, quero só dar um último recado aqui para todo mundo. Essa live vai ficar salva, tá? Quem não conseguiu assistir agora vai ter 24 horas, ela vai ficar salva aí no nosso Stories, tá? E aí vocês podem assistir. E muito obrigado pela participação de todos. Mais uma vez, Celso, muito obrigado. Um grande prazer falar com você. Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos. Tchau. Tchau, tchau.